E aí, vamos aprender a criar o seu primeiro porta-caneta, porta-objeto, porta-treco, porta-pincel de maquiagem, o que você quiser chamar isso daqui, para você vender, eu ouso dizer, por R$ 29,90, que era o que eu vendia nos marketplaces por aí. Nós vamos modelar ele 100% do zero, primeiro com desenho, depois subindo o nosso sólido aí de baixo para cima. No desenho a gente vai criar essas ondulações e depois a gente vai exportar, e eu vou te mostrar uma técnica bem simples, muito fácil de exportar para ficar com esse aspecto aqui bem legal, que é desse porta-canetas, beleza? Essa é a aula 2 de uma série de aulas aí que eu venho trazendo criações de objetos para que você aprenda na prática, de forma básica mesmo, de forma bem simples, usar algumas ferramentas do Fusion, para você não aprender simplesmente a ferramenta e sim usar na prática, e aí você criar seus produtos, ver o produto ali, imprimir, que eu acho que isso é mais interessante possível, que às vezes a gente só aprende a ferramenta e depois não sabe usar direito, né? Então, eu acho que esse caminho é o melhor, é o que eu faço para mim mesmo, no meu método, para aprender. Então, se você não viu a primeira aula que a gente falou sobre coisas básicas aí, funções de visualização, de plano de desenho do Fusion, então dá uma olhada na aula 1, vou tentar deixar aqui, que é a primeira vez que estou fazendo isso, e depois volta para cá para você conseguir fazer o seu porta-objeto. Eu sou o Diego Amado e ajudo makers aí a criar seus próprios produtos, transformar as ideias em produtos reais, lucrativos e transformar a sua impressora em realmente um negócio que seja sustentável, né? Então hoje a gente vai falar sobre o desenho, a modelagem e, quem sabe aí, a precificação no final desse produto para a gente entender detalhadamente qual é o lucro que a gente tira nesse daqui, com todos os detalhes, desde o fatiamento, como a gente precificar através do fatiamento, até colocar umas taxas aí que a gente paga quando a gente vai vender o produto. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o Fusion, nossa tela querida com nossas ferramentas de criação, nossas ferramentas de sólido. Bom, para começar, a gente sempre vem nesse plano, né? Aqui está o nosso pan, nosso orbital, nossas vistas aqui. Vamos voltar para a nossa casinha e a nossa origem. A gente clicando aqui, nossa origem aparece de volta, né? E agora vamos clicar em novo sketch para a gente começar a desenhar, né? Lembra aí? Vamos clicar no nosso plano que a gente quer desenhar, no nosso papel na mesa, lembrou? Então, estamos aqui na vista de topo. E para a gente desenhar isso daqui, vamos pensar, vamos analisar juntos. Né? É a estrutura de um círculo, certo? De um cilindro. E temos mais outros pequenos círculos aqui, né? Pequenos outros cilindros aqui. Não foca nisso aqui não, que depois a gente aprende isso aqui. Isso aqui primeiro. Vamos lá. Então a gente vai primeiro aprender a fazer esse cilindro junto com outros aqui, multiplicar esses cilindros e fazer esse furo. E depois fatiar. Então vamos lá. Estamos já no nosso plano, a visão de topo, e vamos clicar em círculo. Vamos medir junto aqui o nosso produto. Internamente, ele tem 65 milímetros e a altura dele é de 90 milímetros. Então, medir com a régua mesmo, para que você não precise ter um paquímetro por aí. Sabendo disso, a gente vai pegar o nosso cursor, colocar no centro e puxar até o 65. Mas eu acho que ficaria mais legal se a gente aumentasse só um pouquinho. Vamos botar 70 e dar Enter. Já temos nosso círculo. Agora, como que a gente vai fazer esses outros círculos daqui? Como faremos esses outros círculos? Vamos lá. São outros círculos, né? Então, a gente simplesmente pegando o círculo e fazendo aqui, a gente já tem uma base. Só que a gente vai acabar comendo um pouco do nosso interior do nosso porta-objetos. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um guia com outro círculo um pouco mais para fora. Beleza? Vamos criar com 76 aqui. Círculo criado. Agora a gente vai criar mais círculos, porque são esses pequenos círculos da borda que a gente vai criar. Lembra que a gente utilizou na aula passada a ferramenta de 2 pontos do círculo? Vamos utilizar ela novamente. A gente vai utilizar ela a partir do círculo original nosso, passando pelo nosso parâmetro. E aqui eu vou ensinar uma coisa interessante e é bem visual. Você está vendo que cada vez que a gente vai subindo, nosso círculo vai crescendo, e onde ele se encontra no nosso guia, no nosso círculo guia, ele vai criando uma curvatura diferente de acordo com que ele está passando por ali? Você entende que se a gente crescer muito, essa curvatura ela vai ficar muito ondulada para a gente criar a nossa próxima curva aqui?
ela vai ficar muito ondulada se a gente criar, né? A gente crescer demais esse círculo, para a gente fazer essa curvatura aqui, ó, essa ondinha aqui, vocês vão entender já já. Sempre olhando para a união desse círculo com o nosso círculo guia, para que ele não fique no negativo, e sim no positivo. Bom, aqui eu acho que tá bom. Vamos colocar 5.5. Entendeu aqui que ele não está no negativo, ele não está entrando assim, ele está no positivo? Vocês vão entender por que essa jogadinha. Vamos criar mais um círculo que vai ser nosso outro guia aqui, ó. E esse guia é para a gente criar a nova onda para dentro, a onda negativa. Vocês vão entender. Vamos lá. Criamos nesse segundo guia que vai nos guiar nesse próximo círculo de novo, só que esse círculo é o pequeno para a nossa onda. Criamos esse círculo que vai ser essa onda aqui, certo? Vamos olhar daqui, ó. Que vai ser essa onda aqui. Agora a gente precisa criar dessa ondinha aqui, ó, de baixo. Certo? Tá vendo que ele é um pouco menor, esse círculo? Então vamos lá. Sabendo disso, vamos criar mais um círculo de 2 pontos por aqui mesmo. Nessa interseção entre o nosso pequeno círculo e o nosso círculo guia. Vou clicar para fechar o nosso círculo para você entender que curva que eu estou falando. É só um parâmetro para a gente criar essa curva aqui, ó. E a gente poder imaginar esse padrão se criando. Tá vendo esse S aqui que a gente está criando? É esse mesmo S que a gente está vendo aqui, ó. Esse mesmo S aqui, do círculo maior e o círculo menor. Beleza. Vamos utilizar a ferramenta que a gente já utilizou antes, que é o trim. Porque a gente não precisa desse lado do círculo, correto? E também a gente não precisa deste lado do círculo. Tá vendo que a gente conseguiu fazer uma curva, um S aqui, bem legal? Né? Vamos fazer o seguinte, a gente não precisa também desse círculo interior. E a gente não precisa também desse círculo aqui, nem desse círculo aqui, e nem desse círculo aqui. Porque senão vai dar muito trabalho para a gente já já e vocês vão entender. Deu ESC para sair da ferramenta de trim. Agora a gente tem um S. E aí, Diego? Não estou entendendo nada. O que é que a gente vai fazer com isso? Olha só. Calma. A gente vai replicar esse desenho nosso aqui através de um padrão circular. Padrão circular é na ferramenta de criação de desenho, que a gente vai aqui e vem aqui em Circular Pattern. A gente vai criar um padrão circular. Quando você clica aí, ele vai pedir para você selecionar os objetos. Ou você faz assim, muito cuidado com essa função, porque você seleciona muita coisa que não precisa, e aí você pode clicar no xizinho para desselecionar, e aí você clica exatamente aonde você quer, que são só essas duas linhas que a gente precisa. Beleza? E agora, a gente vai clicar em Center Point, que é o centro que a gente vai fazer o padrão circular, que é o centro do nosso círculo, que a gente está imaginando, e o centro, né, o mesmo centro aqui da nossa origem. Olha só. Ele criou padrões aqui, ó. Ele multiplicou isso de forma circular. Tá vendo esse númerozinho aqui? 3? Vamos aumentar ele para você entender o que é que a gente está fazendo. Olha só. Cada vez que a gente aumentar, a gente vai multiplicar, a gente vai criar mais um padrão desse nosso. A gente começa a entender da onde está vindo o nosso desenho. Vão aumentando aqui, e a gente pode aumentar nessa lateral aqui também. Está vendo que aqui a gente tem full? É que a gente vai criar um círculo full, círculo completo, 360. Aqui em parcial, é parcial. Não precisa você ver agora, a gente vai mostrar isso em outras aulas. E simétrico, a gente vai criar um círculo simétrico aqui, ó. Tá vendo? Muito legal, né? A gente vai colocando até encostar e a gente vai criar o círculo simétrico. Perfeito? Não tá, né? Perfeito não tá. Mas vocês vão entender como que a gente vai deixar esse nosso modelo perfeito. Vamos dar OK. E aí já temos mais ou menos o formato do nosso porta-canetas. Sabendo que essa aqui é o nosso desenho original, que ele fez a cópia, o Fusion, como ele é inteligente, ele entende que se você mexer nela, ele vai ajustar todas as outras que são cópias. Então você vai pegar essa bolinha aqui e vai encostar na ponta que estava solta.
E agora você tem o seu desenho fechado do jeito que a gente precisava. Vamos para a nossa casinha aqui, para a gente ver mais uma vez, que nem a gente vê um prédio subindo. E vamos dar Finish Sketch. Beleza? Ok. Agora é a hora da gente extrudar o nosso sólido, subir ele. Vamos subir o nosso sólido. Mais uma vez, podemos subir com a setinha, ou a gente pode subir com um número. O que foi que eu fiz que eu não cliquei aqui na extrusão? Eu apenas apertei E. Deixa eu cancelar para vocês verem. Se eu apertar E, a letra E, que é o atalho para o sólido. Então, a gente pode subir aqui o sólido ou escrever aqui 90 milímetros. E agora, mais uma vez, se você não foi na aula 1, temos explicado lá como que a gente faz esse buraco aqui ficar perfeito. Mais uma vez, vamos utilizar a ferramenta Shell, escolher a face que ele pede. Escolhendo a face, a gente coloca 1 milímetro. Por que eu utilizo 1 milímetro? Porque eu acho que 1 milímetro fica com a estética legal e, ao mesmo tempo, ele tem uma rigidez. Só que vou ensinar o pulo do gato aí e vamos mostrar as diferenças entre você fazer com Shell no fatiador ou sólido. A gente levar o nosso modelo completamente sólido para o fatiador para vocês entenderem o pulo do gato aí, muito legal. Ok, já temos o nosso primeiro produtinho aqui, pronto. E vamos exportar ele, como sempre. Primeiro, vamos colocar o nome dele de porta-canetas Honda. Vamos exportar em 3D. Seleciona o produto. Dá OK. Já está com o nome aqui. Salva. Uma coisa muito interessante do Fusion para vocês aprenderem é essa parte aqui embaixo, na parte esquerda, que é o histórico de tudo que você faz no Fusion. Tá vendo que a gente tem aqui, ó, o ícone do Shell? Exatamente é a ação que a gente fez, que foi fazer a casca. A ideia é que se você fez algo que você se arrependeu, se você não quer, ou você quer editar aquela ação, você simplesmente vem aqui, clica com o botão direito e bota Editar Feature, Edit Feature, e aí você vai poder editar mais uma vez aquela ação. Você pode, mais uma vez, mexer aqui nos números e deixar do jeito que você quiser. O que é que eu vou fazer? Vou cancelar aqui e eu vou apagar. Por que eu quero apagar? Quero levar esse modelo completamente sólido para o fatiador, para vocês entenderem o que é que eu faço. A gente vai clicar com o botão direito e deletar essa ação que a gente fez. Então, a gente já tem aqui o nosso sólido. E agora, a gente vai exportar novamente o nosso modelo, porém, sólido. Então, eu vou botar aqui, ó, para identificar, sólido. Perfeito? E agora a gente vai no fatiador para você entender como fazer esse mesmo modelo aqui de duas formas lá. Já temos aqui nosso modelo na nossa mesa de impressão. E agora vamos fatiar, só para a gente dar uma olhada como que ele vai ficar. Tá vendo que dessa forma aparecem as costuras de impressão, de mudança de camada? As nossas costurinhas que todo mundo não gosta? Então, vamos fazer o seguinte. Vou te mostrar uma forma para a gente tirar essa costura daqui e o seu porta-objeto, o seu porta-canetas ficar com uma qualidade muito legal. Tem os prós e os contras e a gente já vai falar sobre isso. E agora eu estou com minha versão do porta-canetas sólida para te mostrar quão interessante é essa forma de impressão. Aqui a gente vai vir em outros e, por observação, se a gente for parar para analisar esse negócio aqui, ele é completamente um vaso, certo? Se a gente quer uma qualidade legal, que não tenha ali as marcas de mudança de camada, que são as costuras, a gente entende que isso aqui a gente pode fatiar e imprimir como um vaso, correto? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos selecionar o modo vaso em espiral. Ele vai falar que vai mudar umas camadas, não sei o quê. E aí, a gente vai mudar, pelo menos para mim, que eu gosto dessa forma, eu vou aumentar a altura de camada e vou aumentar a espessura da camada para 1 milímetro, que foi o que eu projetei para o aspecto do meu modelo, do meu produto, ficar lá no Fusion, certo? Vamos fatiar. E olha que massa. Temos aqui o nosso
produto sem a costura. A única costurinha que fica, na verdade, é o final, é a última aqui. Mas a gente fica sem costura nenhuma. E o nosso produtinho sai no modo vaso com toda a qualidade e estética que a gente quer desse produto. Agora vamos aos prós e contras. Com o modo vaso, se você quer eficiência de impressão, aqui a gente não vai conseguir. Por quê? O modo vaso, o que acontece? Ele vai imprimindo sem passar de camada para cima. Ele vai só imprimindo, subindo em modo espiral, né? A camada vai subindo em modo espiral. O que é que isso acontece? A gente não consegue colocar mais modelos como esse para imprimir de uma vez só, porque ele pede para a gente colocar o modo de impressão por objeto, senão ele não vai funcionar. E se for pelo modo objeto, tá vendo que tem aqui uma barreira, né? Ele mostrando uma barreira que não pode ser ultrapassada, ó. Aqui ele mostra que ele não vai imprimir. O máximo que a gente consegue aqui são 2 e olhe lá, eu não sei nem se vai conseguir. Bom, conseguiu. Ele consegue imprimir apenas 2 por mesa. Então, entende que você não tem uma eficiência muito boa aqui, né? Nesse modo vaso. E aí, se a gente for para o outro modo, a gente já consegue fazer muitos produtos em uma mesa só. E aí a gente consegue ter muito mais eficiência da mesa e fazer uma produção maior. O que é que eu sugiro é que você faça a sua modelagem pensando sempre na costura, né, de mudança de camada. E você tenta esconder ela para ficar legal, para ficar um produto bacana, um produto de qualidade, né, que a gente sabe como é. E agora a gente vai fazer a precificação disso daqui para a gente ver quanto que a gente consegue lucrar colocando esse produto por R$ 29,90 dos marketplaces por aí e você conseguir vender. E para fazer a precificação, eu utilizo essa planilha aqui, que é a planilha da fórmula de precificação 3D que a gente criou. Eu e minha namorada, que é engenheira, trabalha com finanças. Obrigado, amor. Você é demais. E a gente fez essa precificação para deixar tudo muito claro, né? Porque muitos makers aí acabam esquecendo e às vezes não sabendo de alguns itens, alguns custos que são ocultos aí e acabam deixando isso passar na precificação, precificando de forma no chute, né? Através de preços de outros concorrentes aí no mercado, e não é a forma certa, porque isso não deixa um negócio saudável, você não cria um negócio que seja a longo prazo. Então, a gente criou isso daqui por minha dificuldade mesmo, que eu passei muito perrengue para precificar, e aí a gente saiu com essa precificação muito bem feita, bem completa. Aqui a gente coloca, aqui são todos os produtos que a gente tem, né, que a pessoa vai precificando. Aqui são as tabelas que a pessoa não mexe, né, são tabelas que fazem os cálculos aí. Aqui são as impressoras que você utiliza, você pode colocar várias impressoras aqui, e você também pode colocar a sua base aí, o seu estoque de filamentos aqui, com o preço que você pagou no filamento e tal. Essas são as bases. E aí a gente vai precificar o produto aqui, a gente vai ver todos os dados do produto aqui. Então vamos lá. Vamos criar um novo produto aqui, que é o produto aqui do porta-canetas. Onda é uma peça. O corpo, que é o nome da peça. Que impressora que eu utilizei? A Bambolab A1. E ele já começa a sair com preço, né? E aí vou utilizar aqui o filamento, que foi da 3D Lab. E aí agora que vem a parte muito interessante, que a gente vai tirar essas informações aqui do nosso fatiador. Vindo aqui no fatiador, a gente tem o dado do comprimento do filamento e a grama. Peso, 39,11 gramas. E agora a gente vai pegar o tempo de execução total, que é 57,39 segundos. Perdão, 58 minutos. 0,58, 00. Show! Já criou o produto e agora a gente já tem uma precificação automática aqui. A gente só escolheu o produto, está aqui, atualizado já. Total de peças 1. E a gente tem todos os custos aqui, tem custo de falhas que a gente fez cálculo, custo de manutenção, custo de energia, né, com base nos cálculos da rede elétrica, né, da sua concessionária. Enfim, um retorno de investimento que a gente coloca ali a ideia de quanto tempo que a gente quer o retorno de investimento dessa máquina, dessa impressora. E aqui a gente tem os markups, né, a sua margem de mercado, e a gente pode ir precificando, esse é o preço sugerido,
E aí a gente tem o preço final que a gente quer vender por R$ 29,90. E aí a gente vai vendo as taxas aqui, a gente vai alterando as taxas daqui e vai vendo qual é a nossa margem, né? Essas taxas aqui a gente vai subindo, vai descendo, só para ter uma ideia de quanto que ficaria mais caro se você colocasse uma taxa da Shopee, por exemplo. E o legal é que você pode escolher se você quer fazer o cálculo com o preço sugerido ou se você quer fazer o cálculo com o preço final que você mesmo escolheu, que você definiu. Cara, eu tenho um preço aqui para isso, que eu já estudei o mercado, e aí você definiu um preço de R$ 29,90. Podemos testar descontos aqui também, e aí a gente consegue chegar no valor unitário do que você queria, né? Ali, se a gente fosse vender na Shopee por uma taxa de 14%, né? Dá para adicionar tudo que a gente precisa aqui também, embalagem, insumos, frete. É uma calculadora super completa que a gente vai utilizando aí para ter muito mais clareza dos custos operacionais, de todos os custos no detalhe aí, a gente saber exatamente quanto que a gente ganha. Vamos fazer um teste, vamos colocar aqui uma embalagem de R$ 3,00, vamos colocar insumos aí de papelzinho, um agradecimento de mais R$ 2,00, e aí a gente tem uma margem de R$ 16,00 neste produto com custos aí operacionais. E aí, curtiu a aula de hoje? Modelando o produto do zero, chegando até a precificação. Se vocês quiserem, depois eu posso falar um pouco mais sobre precificação, posso abrir a planilha e falar um pouco mais sobre isso. Na aula de hoje a gente viu desenho e padrão circular, né? A gente viu também que a gente pode exportar o nosso modelo completamente sólido para fazer um fatiamento diferente ali e fazer a impressão no modo vaso, que tem uma qualidade bem legal também. E chegamos até a precificação. O que é que você achou dessa aula de hoje? Conta aqui, dá sua moral. Se gostou, maravilha, comenta aí se você gostou, o que é que você quer ver na próxima aula, qual a sua dúvida, ficou nessa aula aqui. Se não gostou, fala também, essa é legal para a gente saber, para a gente poder melhorar aí as próximas aulas. Quero muito poder entregar um conteúdo de super qualidade para vocês. Na próxima aula, temos novidades aí, novidades boas, e a gente se vê lá, se você quiser aprender a criar seus próprios produtos lucrativos com impressão 3D e transformar sua impressão 3D num negócio de verdade e não num cabide de poeira, né, meu amigo e minha amiga? Valeu, tamo junto, estamos juntos na próxima aula. Valeu!